Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui te contar o que disse Renato Portaluppi na entrevista após o jogo lá em Fortaleza, no Ceará, empate 1 a 1. Já fiz a minha análise aqui, é tudo que o Renato falou para os repórteres. Bom, a primeira questão é o Renato concordando que o Grêmio precisa melhorar a campanha fora. Ele sabe disso, diz, olha, eu concordo com os repórteres, tem que melhorar e tudo mais. Só que ele foi numa situação de explicar pra galera o seguinte, olha, às vezes, mesmo que o Fortaleza esteja com reservas, pensando numa decisão, é até mais difícil jogar contra times que estão assim. E em certo momento da entrevista, quando o repórter lá, local, disse, Renato, tu ficou surpreso por colocar time reserva? Ele, não fiquei surpreso. E tem que ser isso mesmo. E aí lembrou que em 2016, quando ele, Renato, com outras competições paralelas, colocava reservas no Brasileirão, ele era criticado. Mas de lá pra cá, todo mundo tá fazendo isso. Na verdade, né, Renato? Sempre se fez isso, historicamente, em outros anos e outros campeonatos, desde que começou o pontos corridos, na verdade, se preserva bastante antes de uma decisão no mata-mata. Mas enfim, o Renato fez esse desabafo dizendo que ele faz e a imprensa ou a torcida reclamam, mas que os outros times também fazem. E provavelmente vai ter cara lá na imprensa local que vai reclamar e vai ter torcedor que vai reclamar. Acho improvável, parênteses, gaveta do JB aqui, que alguém reclame numa semifinal de Copa, como está acontecendo. O problema é que às vezes na primeira fase os caras já estão, né, segundo mês de competição já estão preservando, mas é outra história. Bom, explicações sobre tudo que está acontecendo. Renato diz que ele troca no primeiro tempo, ele tira o João Pedro Galvão e coloca um outro jogador, né, coloca o Ferreirinha na primeira etapa, ele diz, olha, eu tirei porque o João Pedro estava sentindo, mas ele já iria mudar na primeira etapa, porque o time não estava bem, ele estava vendo. Então é interessante colocar que o Renato podia se esconder, dizendo, olha, eu só troquei o João Pedro Galvão porque o cara sentiu. Ele disse, não, ele realmente sentiu, mas o Renato garante, ele iria fazer a troca. Aos 30 do primeiro tempo ele já sabia que ele tinha que mudar, porque o time não estava com a postura que ele gostaria. E até diz que algumas questões a partir de agora vão precisar de ajustes e ele está disposto a ajustar nesta próxima semana. Mas o Renato não poupou os jogadores e não disse, não, estava tudo bem, foi só uma... Não, ele deixou claro que não estava legal e que o João Pedro Galvão iria sair na primeira etapa de qualquer maneira. Sobre a falta de intensidade, ele explicou uma coisa importante, dizendo, olha, o Grêmio tem dificuldades fora de casa e parece que não tem intensidade porque o seu time é ofensivo. Ele, Renato, gosta de jogar de maneira mais ofensiva. E é óbvio, jogando na casa do adversário, o adversário vai vir para cima, é normal. E o Grêmio... vai se defender e tentar sair no contra-ataque. Só que a característica dos jogadores que ele, Renato, gosta de colocar, para não recuar tanto o time, ela tem dificuldade nessa formação. E por isso que precisa desses ajustes. Por quê? Afinal de contas, ele acha o seguinte, era muito fácil. É só tirar 2 atacantes, botar 2 volantes, homens de marcação foi o termo que ele usou, e aí automaticamente retranca lá, só fica jogando por uma bola como outros times fazem fora de casa. E aí vai parecer que tu tem intensidade, porque tu tá com pegada, com garra, com marcação, tu tá marcando lá atrás. Mas é um futebol que a ele, Renato, não agrada. Então o que ele precisa fazer? Bom, a gente joga por ataque. Fora de casa, os adversários vão nos atacar. A gente vai ter um pouquinho menos a bola, mas tem que ser mais estratégico. Os caras que estão jogando no ataque precisam desses ajustes, que sabe-se lá como o Renato vai fazer ajuste. Mas a explicação dele é esta. Olha, era muito simples. Só tirar o homem do meio ou da frente, botar no meio como marcador e aí parece que está tudo resolvido. Mas não é essa a sua estratégia. Tem uma outra coisa que ele vai fazer a partir de agora, que eu também não sei o que é. Gente, Cristaldo saiu no intervalo e o Renato fala o seguinte, olha, eu tirei o Cristaldo porque ele erra o pênalti e ele fica um pouco cabisbaixo. Ele viu que o Cristaldo estava cabisbaixo, não estava legal e disse, cara, não vou forçar com ele. Botou outro jogador a partir de então. Então o Cristaldo perde o pênalti e de alguma maneira sente bastante. E é um ponto pra gente colocar aqui dizendo, olha, esse é um jogador que o Renato falou publicamente que sentiu esse pênalti perdido. Sobre a temporada em si, porque alguém pergunta de alguma maneira sobre tudo que está acontecendo no Grêmio, essa situação de, olha, não vai mais brigar pelo título, eu já não acredito mais, é terceiro colocado, ainda tem, tudo bem, o Botafogo, tá, mas o Renato disse, olha, primeiro, ainda dá para brigar pelo título, eu não desisti, mas de qualquer maneira, a temporada é excepcional, ganhou o Gauchão, ganhou o Clássico Grenal, tá na parte de cima da tabela do Brasileirão, e aí fez uma lembrança daquela história que a gente está acostumado com ele, dizendo, olha, a folha, nós baixamos 4 milhões da folha, reformulamos 60% do elenco, fizemos um elenco novo para essa temporada, uma base bem melhor do que a que se tinha, e mesmo assim, segundo ele, o Grêmio está no G4, e estar no G4 pro Renato incomoda muita gente, tem muita gente que tá chateada, se não tivesse no G4 estaria bom, mas como tá, ele acha que é por isso que as críticas estão acontecendo.
Enfim, tá aqui o que disse Renato Portaluppi na sua entrevista depois da partida contra a equipe do Fortaleza lá no Ceará. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.